Bom, então, galera, hoje a gente vai trabalhar com a questão da ordem dos processos nos tribunais. Começaremos a falar um pouco desse tribunal. Quem é esse tribunal? Quais são as figuras que tramitam nesse tribunal? Né? O que é órgão de superposição? A gente começa a conhecer um pouco o tribunal para a gente poder, né, adentrar no ponto alto da matéria, que são os recursos, que vai englobar tudo isso que a gente já está falando. Bom, a gente fala muito, né? Tribunais. Vocês, em teoria geral do processo, vocês fizeram uma atividade. Se não foi atividade, foi um trabalho. Se não foi um trabalho, foi uma apresentação, foi um relatório. Mas, de alguma forma, vocês fizeram a APS, Organização do Poder Judiciário. E dentro dessa organização do Poder Judiciário, vocês conheceram um pouco, né, do que seriam os tribunais. E visualizaram que a gente tem tribunal em duas camadas distintas, né, de hierarquia. Nós temos os tribunais de segundo grau, e aí eu vou falar da justiça comum, nós temos os tribunais de segundo grau e nós temos os tribunais superiores. E é exatamente sobre esses tribunais que eu preciso que vocês conheçam alguns detalhes mais específicos. Então, é mais ou menos assim que vocês, né, identificaram o trabalho de vocês. Vocês chegaram e visualizaram que existe uma justiça comum estadual, uma justiça comum federal e as justiças especializadas, tá? Dentro da justiça comum, vocês visualizaram que existiam os juízos de primeiro grau, que são as varas especializadas, vara de família, vara civil, vara empresarial, vara ambiental, vara criminal e assim sucessivamente. Vimos que na Justiça Federal que nós temos as seções judiciárias, tá? Vimos que dentro desse universo nós ainda temos os juizados especiais, tanto cíveis, estaduais quanto federais. E dentro dos juizados especiais nós temos inclusive os juizados fazendários. Vimos que acima, né, em sede de tribunal, nós vamos ter Tribunal de Justiça e TRF. E aí eu chamo a atenção de vocês, turmas recursais dos juizados estaduais e federais não são consideradas tribunais, tá? Na verdade, as turmas recursais, ela é um colegiado de juízes de primeiro grau que revêem as decisões dos juizados. Então, nos juizados não tem o tribunal, tá? E os tribunais, por outro lado, nem o Tribunal de Justiça, nem o TRF, eles apreciam, eles revêem as decisões proferidas em sede de juizado, tá? E aí vimos os tribunais superiores, STJ e STF. Não nos interessa, nesse momento, as justiças especializadas. Por quê? Porque o nosso trabalho aqui não é sobre a justiça eleitoral, não é sobre a justiça do trabalho e não é sobre a justiça militar. O nosso trabalho aqui é sobre exatamente a justiça comum, esses tribunais da justiça comum. E aí a gente, dentro do universo de tribunais, nós temos alguns órgãos que a gente fala que são de superposição, né? Uma posição suprema, quase. Mas o que seriam esses órgãos de superposição? Vamos lá. Os órgãos de superposição são tribunais que, no limite das suas competências constitucionalmente fixadas, têm o poder de rever a decisão de órgãos mais elevados de cada uma das justiças. Então, quando eu falo de órgão de superposição, o maior deles é o STF, né? Porque o STF tem a função, tem a competência de rever as decisões dos próprios tribunais superiores, tá? E o STF, mas isso, quando a gente fala de STF, a gente fala em que âmbito? No âmbito da constitucionalidade. Mas, fora o STF, qual é o outro órgão de superposição que nós temos? O STJ. Porque o STJ, ele vai se sobrepor, né, às justiças locais e à Justiça Federal. Então, tanto as demandas que vêm, né, que são apreciadas na Justiça Federal, no TRF, quanto aquelas que vêm na Justiça Estadual, inclusive no TJ, elas podem desaguar no STJ. O STJ é o órgão de superposição da Justiça Comum, quer seja estadual, quer seja federal. Claro que quando eu falo desse sentido, isso não vai significar que eles só tenham essa competência de superposição. Não, eles têm outras competências. Eles têm as competências originárias de cada um.
tá? Que vocês estudaram isso lá em Teoria Geral do Processo. E que está, inclusive, descrita na própria Constituição Federal. Mas o que eu quero dizer é que a palavra final, e isso em relação aos recursos, significa que eu posso chegar até esses tribunais. Tá? Então, eu começo no primeiro grau, mas eu já posso pensar se eu pretendo ou não chegar nesses tribunais. Por quê? Porque para chegar nesses tribunais, eu já tenho que pensar desde o início, porque eu tenho requisitos que eu tenho que ir construindo ao longo do procedimento, para poder chegar nesses tribunais, tá? E além desses órgãos aqui, nós temos o CNJ. A gente sabe que é um órgão administrativo e que visa o quê? A fiscalização interna do próprio tribunal, né? O desenvolvimento. Ele não fiscaliza as decisões dos tribunais, nem as decisões do Poder Judiciário, mas ele está ali como um órgão administrativo. O CNJ, ele foi criado e inserido no Poder Judiciário em 2004, com a Emenda Constitucional 45, tá? A gente não tinha o CNJ anteriormente. É em 2004 que ele surge e a partir daí a gente passa a ter algumas métricas dentro do Poder Judiciário a serem cumpridas, tá? E aí, partindo de tal premissa, a gente começa a falar como é que cada um desses tribunais vão se organizar. Eu falo muito que existem várias, a gente já falou em sala, que dentro do tribunal, quando eu falo tribunal, eu não posso falar só o tribunal, porque dentro daquele tribunal tem órgãos ali dentro que compõem aquele tribunal, né? Então, quando eu falo do STF, por exemplo, vocês assistem muito aquela TV Justiça, né? E às vezes aqueles shows que são dados pelos ministros ao decidir, a argumentar. Então, é interessante que na época do Joaquim Barbosa, por exemplo, a gente tinha muito debate muita briga até, né, dentro do STF, mas aquilo que vocês assistem é uma parte do STF, que é o plenário. Só que o STF não é composto só do plenário. O STF é composto do plenário e de mais 2 turmas. Então, perceba, eu tenho 3 órgãos ali dentro do STF. Isso no que tange a apreciação de processos. Então, quando eu falo do STF, eu tenho uma composição geral de 11 ministros, né, que vai compor o pleno, porque o plenário é exatamente a composição integral, mas eu tenho uma divisão de 2 turmas dentro do STF, e cada turma sendo composta por 5 ministros. Por isso que eu tenho um presidente, porque esse presidente, ele compõe o plenário. Mas os demais, além do plenário, ele compõe o quê? Cada uma das turmas. Então, eu tenho 2 turmas com 5 ministros, mais o plenário com a totalidade de 11. Percebam que é sempre número ímpar, por conta do voto de Minerva. Tá? Eu não posso ter empate. Então, eu preciso de número ímpar de julgadores. Da mesma forma, o STJ. O STJ, ele é composto ele tem uma composição de 33 ministros, tá? Só que esses 33 ministros é o que compõe o plenário. Mas eu não tenho só o plenário do STJ. Além do plenário, eu tenho corte especial, eu tenho 3 sessões, e em cada sessão eu tenho 2 turmas. Então, vamos lá. Eu tenho 6 turmas no total no STJ. Cada turma é composta por 5 ministros. Cada par de turma, ou seja, cada 2 turmas, compõe uma sessão onde eu tenho o presidente da sessão, mais os 5 ministros de cada uma das turmas, no total de 11 ministros. Então, cada sessão é composta por 11 ministros e se divide em 2 turmas. Então, eu posso ter julgamento na turma do STJ, eu posso ter julgamento na sessão do STJ, eu posso ter julgamento na Corte Especial do STJ e eu posso ter julgamento no plenário do STJ. Percebam? Eu tenho, hierarquicamente, 4 órgãos dentro do mesmo tribunal. Então, quando a gente fala assim, um órgão hierarquicamente superior, e eu tenho uma decisão da turma do STJ, qual é o órgão imediatamente superior? É a sessão. Se eu tenho uma decisão de sessão, qual é o órgão superior à sessão? É a Corte Especial. E assim sucessivamente. É exatamente como o tribunal se organiza. Ela é determinada, ela está definida lá no regimento interno do STJ. E aí, como é que eles dividem isso? Eles dividem em relação à competência, né? O que vai caber à Corte Especial julgar, o que vai caber ao plenário julgar. Porque isso tudo vai ter a ver
com um órgão, com um órgão hierarquicamente superior dentro daquele tribunal. Então, quando a gente fala assim, vai para o órgão hierarquicamente superior, mas quem é o órgão hierarquicamente superior nesse contexto? Por isso, a gente precisa saber que dentro do tribunal, nós temos vários órgãos ali dentro, inseridos, entendeu? Os 15 ministros da Corte Especial, ele é identificado como de acordo com o regimento interno, normalmente por antiguidade, tá? Mas é o regimento interno quem define quais são os ministros que vão compor o órgão especial, ok? E aí, gente, tanto os tribunais de justiça quanto os tribunais regionais federais, cada um tem a sua organização, né? Porque depende muito da localidade. Então, normalmente está dentro do regimento interno e dentro do Código de Organização Judiciária do seu estado. Quem é concurseiro e quem está estudando para concurso, certamente já se deparou aqui no Rio com o CODIGERJ, né? O Código de Organização Judiciária do Rio de Janeiro. E aí, lá você consegue identificar exatamente como é a composição, como é que se organiza o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Então, pelo regimento interno, você tem a forma de organização interna daquele tribunal. Então, por exemplo, no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, nós temos um tribunal pleno, que tem a composição integral dos desembargadores, que é de 180 desembargadores aqui no Rio. Em São Paulo, por exemplo, tem 540. Nós temos um órgão especial, onde desses 180, né, eu tenho a composição só de 25 ministros, e aí da mesma forma, regimento interno, por antiguidade, né, e aí o regimento interno vai definir quem são esses 25, né, de tempos em tempos há um tipo um rodízio. Além do órgão especial, nós temos 3 vice-presidências, onde a terceira vice-presidência, por exemplo, ela que é responsável pela admissibilidade de recursos superiores. Isso é a forma como ele se organiza. É como se fosse uma empresa, vocês estão percebendo? Eu tenho vários setores naquela empresa. Então, além da terceira vice-presidência, nós vamos ter uma seção civil especializada em consumidor, 4 grupos de câmaras criminais. E aí, nessas sessões, dentro da primeira sessão civil, eu terei 22 câmaras cíveis. Dentro da seção civil voltada para o consumidor, eu tenho 5 câmaras cíveis. E dentro dos 4 grupos de câmaras criminais, eu tenho 8 câmaras criminais. E aí, dentro dessas câmaras, eu tenho as turmas, né? Porque é a composição, 22 câmaras cíveis, então cada câmara cível é composta lá por 5 desembargadores e vão definindo as turmas que vão julgar cada recurso. Normalmente, são julgados por 3 desembargadores, tá? E esses 3 desembargadores é definido como relator, que é aquele que efetivamente vai olhar o seu processo, vai ler o seu processo, vai preparar o voto dele, vai apresentar o processo, toda a história daquele processo na sessão de julgamento, e outros 2 desembargadores, denominados de vogais, tá? Então, para quem já assistiu julgamento em tribunal, normalmente a gente fala o quê? A gente tem um que fala bastante e os outros que podem falar ou simplesmente falam, sigo o relator. Vocês já ouviram isso em algum momento da vida de vocês, não já? Sigo o relator? O relator é uma das pessoas mais importantes lá do tribunal, entendeu? Porque é ele quem vai fazer a análise real do seu processo. Os outros 2 não vão ler o seu processo até a sessão de julgamento. Eles só vão ler se na sessão de julgamento houver qualquer dúvida para eles, ou eles tiverem algum tipo de pensamento diferente, ou eles quiserem realmente olhar o processo. Aí eles podem pedir vista do processo. Mas fora isso, os outros 2 nem leem. A única pessoa que vai ler o seu processo realmente é o relator. Ele traz o relatório do processo, ele apresenta o caso concreto e ele profere o voto dele. E aí, normalmente, os outros 2 acompanham o relator. Só que o relator, num processo, ele vai ser vogal no outro. O vogal num processo é relator em outro, entendeu? Porque a sessão de julgamento em tribunais não é a sessão de julgamento de um processo. Não acontece como vocês viram em processo 2,
na audiência. Eu marco a audiência para aquele processo com aquelas partes, com os advogados, e aí a audiência é só deles. Não. Sessão de julgamento julga 300, 500 recursos ao mesmo tempo, 500 processos ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo não, né? Na mesma sessão de julgamento.